Olá, meus amigos do ICMS Day, como vão vocês? Eu sou Rafael Figueiredo, advogado, professor de Direito Tributário. Estarei aqui com vocês para falar do ICMS e substituição tributária, a restituição nos casos em que a base de cálculo da venda real for menor do que a base de cálculo presumida para fins da cobrança antecipada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor de Direito Tributário e advogado tributarista há mais de 12 anos. Sou sócio do Costa Oliveira Advogados, escritório com sede aqui em Salvador, Bahia, e filial em São Paulo. Eu possuo mestrado pela UFBA, mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e fui conselheiro do Conselho Estadual de Fazenda do Estado da Bahia durante o período de 2012 a 2017, onde adquiri bastante experiência com o ICMS, pois este conselho é o responsável por julgar em última instância administrativa os autos de infração de ICMS no Estado da Bahia. Eu gostaria de agradecer aqui ao professor Igor Neves, do portal Descomplica ICMS, por organizar este evento e congressar e reunir tantos especialistas na matéria de ICMS, disponibilizando conteúdo gratuito e online por 2 dias seguidos, exclusivamente sobre ICMS. Eu gostaria de mandar um abraço para ele e para todos os colegas especialistas que estão participando deste evento. Espero que vocês gostem, espero que seja de muita valia para a vida profissional de vocês, que auxilie bastante, e nos colocamos à disposição para desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer parceria acadêmica, comercial, o que for preciso, certo? Coube a mim, neste ICMS Day, tratar do ICMS e substituição tributária, a restituição, né, desse ICMS e substituição tributária, quando a base de cálculo da venda real, a venda que foi presumida anteriormente, ocorrer por o valor da venda real, né, ocorrer por um valor menor do que aquele valor que se presumiu, que se estimou lá atrás quando se fez a cobrança antecipada. Vou tratar dessa restituição e tratarei da Lei 14.183 de 2019, aprovada em dezembro de 2019 pelo Estado da Bahia, como um exemplo de regulação dos estados sobre essa matéria, né? Essa matéria foi decidida pelo STF lá em 2017, março de 2017. Então eu vou tratar das normas gerais da substituição tributária, das normas gerais da restituição do ICMS-ST nessas hipóteses de venda com preço menor do que o presumido, e depois aprofundarei no tema numa lei específica de um estado, que é o estado da Bahia, certo? Esse é um tema que me agrada muito, é um tema que foi objeto da minha dissertação de mestrado, quando concluí o mestrado na UFBA em 2018. Esta dissertação, inclusive, está sendo atualizada e quase pronta para ser publicada em livro. E aí eu já conto com vocês para prestigiar o professor aqui e adquirir o nosso livro para que a gente possa divulgar nossa pesquisa e passar um pouco do que a gente adquiriu de conhecimento nesses longos anos aí de experiência profissional e acadêmica, certo? Quem pode estar estranhando o cabelo aqui, né? A divulgação foi feita quando eu estava com o cabelo maiorzinho um pouco, e o visual aqui da quarentena de cabelo raspado está um pouco diferente, mas sou eu, Rafael Figueiredo, estarei com vocês tratando aqui de ICMS e substituição tributária, a restituição nos casos de venda a menor do que o preço presumido na substituição tributária, e espero poder contribuir com vocês e participar deste grande evento que é o ICMS Day. Um abraço, vamos nessa? Substituição tributária. Afinal, o que é substituição tributária, meus amigos? O que se pode conceituar como substituição tributária? Este é um conceito jurídico tributário muito importante, pois ele é utilizado muitas vezes de forma equivocada, certo? O que é, na verdade, a substituição tributária? Ela é uma técnica de arrecadação que visa atribuir a um terceiro a responsabilidade, o dever legal de pagar um tributo de uma pessoa que praticou o fato gerador, que seria o contribuinte substituído. O que pode ser qualquer terceiro? Não pode ser qualquer terceiro, certo? Não é o comerciante vende uma mercadoria e é a pessoa que está passando na frente da loja comercial, a lei atribui a ela a responsabilidade por substituição para pagar o tributo ICMS da venda do comerciante. Não pode ser bem assim, certo? Essa técnica de arrecadação, que sempre deve estar prevista em lei, ela pode atribuir, com base no CTN, a responsabilidade por substituição, ou seja, o dever legal de recolher o tributo, de pagar o tributo ao fisco, a um terceiro, mas não pode ser qualquer terceiro. Este terceiro ele tem que ter uma relação de poder sobre a riqueza tributada. Ora, o que é riqueza tributada?
todo tributo, todo imposto, ele tem no seu aspecto material da hipótese de incidência tributária um verbo núcleo, uma conduta. Esta conduta, ela sempre manifesta uma riqueza, certo? Ela sempre é um fato denotativo de riqueza, é um signo presuntivo de riqueza. Ou seja, no caso do ICMS, vender uma mercadoria, realizar a operação de circulação de mercadoria. Esta conduta representa uma capacidade contributiva, representa um recebimento, a oferição de uma riqueza por parte daquele comerciante que vende a mercadoria. Quando ele vende uma mercadoria, ele recebe em troca da venda o preço. Este preço é a riqueza, certo? Sobre este preço, que é a base de cálculo do ICMS, incide o ICMS, ou seja, a riqueza tributada, ela é manifestada pelo contribuinte, o destinatário legal tributário, aquele que pratica o verbo, a conduta do núcleo do aspecto material da hipótese de incidência tributária. No caso do ICMS, realizar a operação de circulação de mercadoria, vender a mercadoria, né, para ficar mais fácil. Então, aquele contribuinte, aquele destinatário legal tributário que vende a mercadoria, ele que manifesta a riqueza, ele que manifesta a capacidade contributiva. A princípio, é sobre ele que deve recair o tributo. No entanto, a lei institui que não será sobre ele que irá recair o dever de pagar o tributo, e sim sobre um terceiro, o substituto. Então, o contribuinte é substituído por um substituto legal, um substituto tributário previsto na lei. E quem é esse substituto? Não pode ser qualquer pessoa. A lei só pode atribuir a responsabilidade tributária por substituição por alguém, contra alguém, para alguém que tem alguma relação de poder sobre a riqueza tributada pelo contribuinte substituído. Ora, o que é isso? Ou seja, vamos dar um exemplo. A substituição tributária é pura e simples. Vamos sair um pouco do ICMS e entrar agora para o ISS, um exemplo de outra área. Na contratação de um serviço, é atribuído ao tomador do serviço, aquele que contrata o serviço, certo? A responsabilidade por substituição de reter e repassar ao fisco o valor do ISS devido pelo prestador de serviço. O ISS, o verbo núcleo do aspecto material do ISS é prestar serviço. Quem presta o serviço é o prestador de serviço. O contratante do serviço, ele não manifesta nenhuma riqueza. Quem está manifestando riqueza, quem está manifestando capacidade contributiva é aquele prestador do serviço, é a empresa prestadora de serviço, ou pessoa física, se for o caso. Então, ele que presta o serviço e recebe, em troca da prestação de serviço, o preço do serviço, manifesta a capacidade contributiva para recolher aos cofres públicos municipais o ISS. No entanto, não será a ele atribuída a responsabilidade legal de pagar esse ISS, e sim ao substituto, que no caso seria o tomador do serviço. Por quê? Porque ele tem relação de poder sobre a riqueza, capaz de se apropriar de parcela da riqueza tributada e repassar ao fisco. Exemplo, a prestação de serviço se deu por R$100, a riqueza tributada é R$100, a alíquota de ISS é 5%. Então, desta riqueza tributada de R$100, 5% é devido ao fisco. O tomador de serviço, o substituto tributário, paga ao prestador de serviço R$95, por quem retém os R$5 e repassa na qualidade de substituto ao fisco municipal. Então, o fisco municipal não quer saber, a substituição tributária ela é uma técnica que busca muito ter uma praticidade na fiscalização. Ela tenta elencar como substitutos eventuais contribuintes que estejam em uma etapa da cadeia de incidência mais concentrado, ou seja, em vez de pulverizar, no caso do ISS, em todos os prestadores de serviços, tenta se concentrar nos tomadores de serviços, grandes tomadores de serviços, grandes empresas da área de ensino, empresas da área de médica, empresas da área de indústria e tudo mais, são eleitas como substitutas tributárias. Então, todas as vezes, elas como grandes contratantes de serviços, né, toda vez que elas contratarem um serviço, elas têm que, como substituta tributária, pagar a menos o preço ao prestador, e esse valor que ele retém é exatamente o ISS que ela repassa para o fisco municipal. Assim, o fisco municipal ganha na praticidade da fiscalização e passa a fiscalizar menos contribuintes do que todos os milhares e centenas de milhares prestadores de serviços, certo? Então, isso é a substituição tributária. É a possibilidade da lei instituir a um terceiro que tem a relação de poder sobre a riqueza tributada, a responsabilidade legal de pagar o tributo devido pelo contribuinte substituído. Veja que o substituto ele não paga tributo do próprio bolso.
ele não é irmão Dulce, ele não vai pagar. Quem manifestou a riqueza, quem deve o tributo é o contribuinte substituído. Então, a lei que atribui uma responsabilidade legal ao substituto só pode ser a um substituto que tem alguma condição de fazer o que a gente chama de repercussão jurídica desse tributo, ou seja, de repercutir pagando a menos ou recebendo a mais, de alguma forma, o valor que ele vai ter que pagar pelo terceiro, pelo contribuinte substituído. Então, a substituição tributária é isso, é uma técnica de arrecadação que consiste na atribuição de responsabilidade legal tributária a um terceiro que tenha poder sobre a riqueza tributada, que seja capaz de se apropriar de parcela dessa riqueza tributária e entregar ao fisco. E aí nós temos três modalidades de substituição. A substituição tributária concomitante, aquela que acontece no momento do fato gerador. O exemplo que acabei de dar da prestação de serviço e a atribuição de responsabilidade tributária ao tomador de serviço. O momento do pagamento é feito no exato momento da prestação de serviço. Prestou serviço, emitiu a nota, na hora de emissão de nota já tem constando lá a retenção de ISS, ele paga 5% a menos, esse 5% retido, ele repassa para o fisco municipal. Realizou-se ali, esse aí um exemplo de substituição tributária concomitante. Pode acontecer a substituição tributária por diferimento, a substituição tributária regressiva ou a substituição tributária para trás. Todos esses três conceitos são sinônimos. O que é isso? É a atribuição de responsabilidade tributária com o diferimento do pagamento do imposto. O imposto não é feito no momento da recorrência do fato gerador, e sim no momento posterior. Ele é protraído no tempo para lá para frente, para outra etapa da cadeia de incidência, alguma coisa assim, certo? Então lá na frente vai se pagar o imposto de um fato gerador ocorrido lá atrás que houve substituição tributária. Um exemplo disso se dá com o produtor rural de leite que vende o leite para a indústria de laticínios. Veja só, são muito mais produtores de leite no Brasil do que indústrias de laticínios. Então, o fisco, o que é que ele busca? Concentrar a fiscalização nas indústrias de laticínios. Então, o produtor de leite, quando vende o leite para a indústria de laticínios, esta venda é fato gerador de ICMS. Cabe ao produtor de leite ali, que recebeu o preço pela venda, recolher o ICMS aos cofres do Estado, aos cofres do poder do fisco estadual. No entanto, a lei atribui a responsabilidade por substituição à indústria de laticínio. Então não vai ser o produtor de leite que vai pagar o ICMS, e sim a indústria de laticínio. E como é que ela faz isso sem ter que pagar do próprio bolso? Ela abate do preço na compra do leite. Então o valor do ICMS, digamos que a venda foi a 100, o ICMS é 18, ela vai pagar o produtor de leite R$ 82, certo? Esses R$ 18 ela vai usar, que abateu do preço, para pagar ao fisco na qualidade de responsável pelo pagamento responsável tributário por substituição. Então ele paga o imposto devido pelo produtor de leite. Só que essa substituição é uma substituição, como eu disse a vocês, para trás, uma substituição com diferimento, a substituição regressiva. Então lá na frente é que se vai pagar isso. Não vai ser no momento em que a indústria de laticínio comprou o leite do produtor rural, e sim no momento em que ela for vender o produto industrializado, né? Ela comprou leite, matéria-prima, vai industrializar, vai botar o leite na caixinha, longa vida, tudo mais, vai fazer essa venda. Nesta etapa seguinte da cadeia de incidência de ICMS, ela vai realizar uma nova venda para o seu mercado, para quem quer que seja, e aí nessa nova venda ela vai ter que pagar o ICMS próprio dela e o ICMS substituído do ICMS-ST, do contribuinte substituído, que foi o produtor rural, naquela etapa anterior. Então, na próxima etapa, ela paga o ICMS próprio e o ICMS da etapa anterior. Por isso que a substituição tributária é para trás. Quando se faz o pagamento é de uma etapa anterior. Por fim, temos a substituição tributária para frente, ou a substituição tributária progressiva, ou a substituição tributária acumulada com cobrança antecipada, ou antecipação do fato gerador. Todos esses nomes aí vocês vão ver na doutrina, na jurisprudência como sinônimos, certo? Nessa substituição, ao contrário da substituição para trás, a gente paga antes de ocorrer o fato gerador. Para trás, a gente ocorre o fato gerador e paga no fato gerador seguinte, não neste momento. Na para frente, a gente paga antes a substituição, o ICMS. Por exemplo, é o caso das montadoras de veículos. As montadoras de veículos são substitutas tributárias do ICMS devido pelas concessionárias de veículos, no caso, contribuintes substituídos. Como é que se dá isso? A montadora de veículo, ao fazer a venda do veículo para a concessionária, ela aí deve o ICMS próprio da venda dela, e esse ela paga normalmente, e é atribuído a ela, por lei, a responsabilidade para o recolhimento do ICMS da venda da concessionária ao consumidor final, certo? Como se dá isso?
a substituição tributária para frente, a substituição tributária com antecipação da cobrança, antecipação do fato gerador, a substituição tributária progressiva. Então, concentra no momento inicial da cadeia de incidência de ICMS o recolhimento não só do ICMS incidente sobre aquele fato gerador, como o ICMS que irá incidir no fato gerador lá na frente, um fato gerador presumido, que se presume que vai acontecer lá na frente. Então, aí a montadora recolhe como ela paga o ICMS próprio e paga o ICMS ST. E aí, como é que ela faz isso para não pagar do próprio bolso? Ela embute no preço que ela está vendendo o carro, no caso, para a concessionária, o valor do ICMS ST, que é o ICMS devido, que seria, digamos, devido pela concessionária quando realizar a venda posterior, certo? Então, se antecipa e toda a arrecadação, se encerra a fase de tributação neste primeiro momento. E quando a concessionária for fazer a segunda venda, o ICMS já foi recolhido, vai constar lá na nota fiscal o ICMS recolhido por substituição tributária, com tributação da fase de encerramento da fase de tributação. Então a substituição tributária para frente nada mais é do que o seguinte: a junção de duas técnicas de arrecadação. A técnica de arrecadação da substituição, que é a atribuição a um terceiro que tenha poder sobre a riqueza tributada, a atribuição a ele do dever de pagar o tributo, certo? A responsabilidade de pagar o tributo, e a conjunção disso com a técnica de cobrança antecipada, ou antecipação do fato gerador, como muitos chamam, que é o pagamento do tributo, a incidência do tributo, antes mesmo do fato gerador se concretizar, em momento anterior, em momento preliminar à ocorrência desse fato gerador, certo? É bom frisar que o substituto aí, o fisco não quer saber se ele repercutiu juridicamente ou não para o substituído, embutindo no preço, pagando a menos. Isso aí o fisco presume que ele faz. Se ele não fez, o problema é dele. Ele que vai talvez se resolver com o substituído até na esfera civil para exercer um eventual direito de regresso. Quando se atribui a substituição tributária a um contribuinte, o fisco só quer cobrar dele, não vai cobrar do substituído. Ele cobra dele e olha, não teve o recolhimento aqui do ICMS-ST. Autuação, cobrança de tributo, multa, tudo mais contra você. Não cabe ao substituto tributário alegar, por exemplo, mas eu esqueci de repercutir juridicamente este tributo para o substituído para que eu não tivesse um prejuízo e não tivesse que pagar tributo devido por outro. Se você não fez isso, prove isso e vá buscar um direito de regresso, talvez na esfera civil, contra o substituído. Mas cabe ao fisco, o fisco tem esse direito de cobrar exclusivamente o substituto e não precisa saber se o substituto repercutiu ou não ao substituído, certo? Enfim, essas são as normas de substituição tributária. Substituição tributária concomitante, substituição tributária para frente, substituição tributária para trás, ok? E a substituição tributária para frente é a conjunção de duas técnicas de arrecadação. A substituição propriamente dita com a cobrança antecipada, a antecipação do fato gerador. Cobrança antecipada de tributos. Antecipação do fato gerador. O que é isso? É uma técnica de arrecadação, sempre prevista em lei, em que o fisco, o ente tributante, atribui ao contribuinte ou ao substituto, ela pode ser feita cumulativamente com substituição ou simplesmente para o contribuinte mesmo, o dever de pagar o tributo antes da ocorrência do fato gerador. Ora, a regra geral é que o tributo só é devido quando da prática do fato gerador, certo? Mas ao fisco é permitido que se eleja uma fase preliminar, uma fase anterior ao fato gerador, para cobrar o tributo aqui, nessa fase anterior. O fato gerador vai acontecer só lá na frente. Muitos falam de antecipação do fato gerador por conta disso. A gente não gosta muito da expressão antecipação do fato gerador, porque o fato gerador continua sendo, no caso do ICMS, a venda de mercadoria. Não é a fase preliminar. A fase preliminar pode ser no máximo um fato gerador da cobrança antecipada, não um fato gerador do tributo. O que se diz antecipa-se a cobrança e essa cobrança fica condicionada à concretização do fato gerador presumido, ou seja, se antecipa-se para o momento em que se presume que o fato gerador irá ocorrer. E esse fato gerador passa a ser fato legitimador da cobrança antecipada. Se ele não ocorrer, a cobrança tem que ser o que foi cobrado tem que ser devolvido. Mais ou menos assim, certo? Então, paga-se o tributo antes e lá na frente vai se conferir se o fato gerador que se presumiu nesse momento aqui ocorreu mesmo ou não. Essa é a cobrança antecipada. Esta técnica a cobrança antecipada, é uma técnica de arrecadação utilizada
com finalidade essencial de praticidade na fiscalização. O que é que o fisco busca com isso? Ora, o fisco não sai fazendo cobrança antecipada simplesmente para receber antes o tributo. Ele faz com a finalidade de concentrar a fiscalização e a arrecadação em certos nichos de contribuintes que têm menor número do que o universo de todos os contribuintes pulverizados pelo país. Então ele tenta concentrar em certos nichos que sejam mais fáceis de ser fiscalizados, para assim ter uma praticidade, não tenha que investir tanto de tempo e de dinheiro na fiscalização do recolhimento dos tributos, certo? Então o exemplo é o caso ali das montadoras de veículos. Nós temos muito menos montadoras de veículos do que concessionárias de veículos. Então é muito mais fácil para o fisco fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias nessas montadoras. Então se antecipa a cobrança para a primeira etapa de cadeia de incidência do ICMS de venda de veículos, ou seja, quando se monta o veículo e sai da indústria automotiva, quando sai da montadora, já paga ali o ICMS da cadeia toda, porque se for para a concessionária, aí já pulveriza para não sei quantas centenas de milhares de contribuintes, não sei quantas centenas de milhares de contribuintes, e assim fica mais difícil para o fisco fiscalizar. Quando ele concentra ali, fica mais fácil. Então assim tem uma praticidade na fiscalização, certo? Esta cobrança antecipada, ela é bastante discutida, é bastante questionada, é bastante criticada pela doutrina e sempre foi. Eu, particularmente, há mais de 10 anos, defino também que ela é inconstitucional. Entendo que ela não cabe, porque você não pode antecipar a cobrança. A competência outorgada pela Constituição aos entes tributantes foi sobre aqueles fatos ali. Por exemplo, operação de circulação de mercadoria, prestação de serviço, oferimento de renda, obtenção de lucro. Esses fatos ali são os fatos geradores sobre os quais os entes tributantes têm competência para cobrar tributos. O momento anterior a eles não é competência do ente tributante, não foi otorgada competência para eles. Então a gente entende que é inconstitucional porque ofende essa competência. Ofende assim a estrita legalidade tributária no seu consectário da tipicidade tributária, ou seja, você só pode cobrar o tributo quando verificado concretamente o fato gerador dele, fato gerador previsto em lei. E esse fato gerador tem que estar em consonância com a competência outorgada. Entendemos que é constitucional também porque ofende a capacidade contributiva, ou seja, a manifestação de riqueza ela só é verificada quando é praticado o fato gerador, fato signo presuntivo de riqueza. Esse fato gerador é a prática dele que justifica a tributação, quando se pratica é ele que o contribuinte recebe a riqueza e essa riqueza é tributada. Então, quando se tributa antes disso, não tem riqueza a ser tributada. E aí configura certamente um fisco, configura uma tributação do vazio, a tributação antes de ter qualquer riqueza. Está se antecipando a cobrança antes do contribuinte receber o preço da venda da mercadoria, por exemplo. Então, a gente sempre entendeu e sempre defendeu que isso é inconstitucional. No entanto, esse não é o entendimento do STF. E as discussões disso foram tomadas no STF há um bom tempo já, certo? Isso foi julgado lá em 99, no RE, recurso extraordinário, 213396. Nesse RE, o STF disse que sim, é constitucional a cobrança antecipada. E nesse RE foi bastante interessante, quem tiver tempo e dedicação e gostar da matéria pode dar uma lida no acórdão de umas 70 e poucas páginas, mas de muita qualidade, uma discussão de altíssimo nível. Foi-se ao STF discutir ali a possibilidade ou não dessa cobrança antecipada. E foi levado à discussão também o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Esse parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição é objeto de muita discussão doutrinária e jurisprudencial. Muitos dizem que foi com este parágrafo 7º do artigo 150 que passou a ser possível a cobrança antecipada. Outros dizem que este parágrafo 7º, na verdade, apenas restringiu uma cobrança antecipada que já era possível. E essa segunda hipótese foi acatada pelo STF, certo? O STF adotou ali, nesse RE 213396, a doutrina do professor Marco Aurélio Greco, que o principal nome no Brasil a falar sobre a antecipação do fato gerador, como ele chama, eu prefiro chamar de cobrança antecipada, mas é mero questões terminológicas, os dois são sinônimos, certo? O professor Marco Aurélio Greco, importando uma doutrina italiana, ele trouxe lá no final dos anos 90
começo dos anos 2000, essa discussão aqui pelo Brasil da possibilidade de eleição de uma fase preliminar ao fato gerador para a cobrança do tributo. E esta teoria dele foi acatada pelo STF. O STF então decidiu o seguinte: primeiro, a cobrança antecipada não foi possibilitada somente com o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Pelo contrário, essa cobrança antecipada sempre existiu, antes mesmo até da Constituição de 88, e sempre foi constitucional, sempre foi permitido. O que o parágrafo 7º fez foi limitar. Veja que o artigo 150 da Constituição é um artigo que trata das limitações ao poder de tributar. Ele não é um artigo que trata de competência tributária. Então não poderia aumentar a competência tributária nesse artigo. O que ele fez foi exatamente limitar a competência, o poder de tributar. Limitar, trazendo algumas condições para a cobrança antecipada, que, digamos assim, antes do parágrafo 7º do artigo 150, que ele foi acrescentado na Constituição, ele não está no texto original da Constituição, ele foi acrescentado pela Emenda Constitucional 3 de 93. Então, antes desse parágrafo 7º, podia fazer cobrança antecipada sem qualquer restrição. E a partir do parágrafo 7º do artigo 150, passou a ser condicionada ali a previsão em lei e a garantia de imediata e preferencial restituição, caso o fato gerador presumido não ocorra, certo? Então foi esse entendimento que o STF deu. O que é que o STF deu? Acatando a teoria do professor Marco Aurélio Greco, o STF disse que sim, é possível a eleição de uma fase preliminar antes do fato gerador para a cobrança do tributo, desde que esta fase preliminar seja necessária. O que é uma fase preliminar necessária? É uma fase preliminar sem a qual não irá se verificar a ocorrência do fato gerador presumido. Essa fase preliminar, além de necessária, também tem que ser adequada. Essa fase preliminar, ela tem que ser um momento no qual já seja possível se aferir com um certo grau de certeza, ou seja, já se possa presumir que irá de fato ocorrer o fato gerador presumido. Por fim, esta fase preliminar tem que ser proporcional, ou seja, nesta fase preliminar tem que ser possível já se estimar qual será a base de cálculo, qual será a riqueza que será verificado no fato gerador presumido, para que se possa cobrar de forma presumida quanto que se imagina que será o tributo lá devido quando o fato gerador, e agora passa a ser fato legitimador, né, nesse modelo de cobrança. Nós temos dois modelos de cobrança, então, segundo o STF: o modelo vinculado ao fato gerador, que é o modelo geral, ou o modelo vinculado o modelo da fase preliminar, o modelo de cobrança antecipada, em que fica condicionado a que o fato que foi presumido seja concretizado, ou seja, é a concretização do fato presumido que legitima a cobrança antecipada. A cobrança antecipada é um modelo de cobrança tributária, uma técnica de arrecadação que consiste em antecipar o pagamento para o momento preliminar ao fato gerador, e que não se esquece do fato gerador não. O fato gerador continua sendo importante para justificar, legitimar o que foi presumido, ou seja, o que foi presumido precisa ser concretizado. Essa é a essencialidade da cobrança antecipada. O que se chama de antecipação do fato gerador é isso: você traz para uma fase preliminar que seja adequada, necessária e proporcional, em que se já possa ter ali um certo grau de certeza, e que sem ela não possa acontecer o fato gerador presumido, e que com o acontecimento dela se possa já ter uma estimativa de qual será o valor verificado no fato gerador presumido, e ali se cobra antecipadamente. Cobra-se antecipadamente, e essa cobrança antecipada fica condicionada à concretização do que foi presumido com a ocorrência efetiva do fato gerador, que nesse caso será fato legitimador da cobrança antecipada. A STF disse isso. Disse também que desde 93, com a Emenda Constitucional 3 de 93, é requisito indispensável para a cobrança antecipada, por esse modelo de cobrança antecipada, que seja garantido ao contribuinte ou ao substituto. Como já falei, a cobrança antecipada pode ser cumulada ou não com substituição tributária. Tem que ser garantido a quem pagou antecipadamente o direito à imediata e preferencial restituição do tributo pago, caso não se concretize o fato gerador lá na frente, caso não se concretize o fato gerador presumido, ou seja, caso não se verifique o fato legitimador, não haja a concretização do que foi presumido. E por fim, esta cobrança antecipada, ela precisa ser, segundo o STF, feita para fim de praticidade na fiscalização. Como eu dei o exemplo lá das montadoras, você tem uma certa praticidade quando você se antecipa a cobrança para essa etapa da cadeia. Você não pode sair antecipando qualquer tributo. Você não pode sair e dizer, vamos antecipar a cobrança de tudo, que assim o fisco recebe mais dinheiro logo e fica rico. Não dá para sair cobrando antecipado qualquer tributo em qualquer condição.
Por exemplo, a pessoa nasce e já se antecipa ali o imposto de renda que ela vai ter que pagar quando tiver 50 anos. A pessoa nasce e já se antecipa ali a taxa de emissão de passaporte que ela vai ter que emitir quando quiser viajar para o exterior. Ela vai ter que pagar quando quiser emitir passaporte para viajar para o exterior. Não se pode fazer tal cobrança antecipada. A cobrança antecipada ela é justificada, ela tem como principal justificativa, ela é fundamentada na praticidade. Ela é feita para que haja uma praticidade na fiscalização e na operacionalização da cobrança do tributo. Porque isso é interessante não só para o fisco, como para toda a sociedade. O fisco ele requer de recursos públicos para a cobrança do tributo. E quanto mais haver dispêndio de recursos públicos, menos eficiente é a sociedade nesse sentido. E interessa à sociedade que a tributação recaia sobre todos. Porque uma tributação que não recai sobre todos acaba distorcendo ali o mercado, distorcendo a livre iniciativa, o livre mercado e prejudicando o comerciante, o industrial, o prestador de serviço que paga os tributos e não consegue competir com aquele que não paga. Então é interessante para todo mundo que seja facilitada e haja uma praticidade na fiscalização para que o fisco consiga alcançar todos os contribuintes. Então são esses os requisitos aí de cobrança antecipada. A gente precisa ter a fase adequada, necessária e proporcional. E nós precisamos ter também a garantia de imediata e preferencial restituição se o fato gerador presumido não ocorrer. E aí eu faço o parêntese, e também se não ocorrer no mesmo valor, né? Porque aí houve uma discussão durante muitos anos dessa interpretação literal do parágrafo 7º, ou seja, não ocorrer entende-se que ou a venda não ocorrer ou então a venda ocorrer a valor menor, porque aí é como se não tivesse ocorrido parcialmente, certo? E além disso, tem que ser feita a cobrança antecipada com base na justificativa de ter praticidade na fiscalização. Eu não posso sair antecipando a cobrança à torta e à direita por qualquer interesse arrecadatório. É preciso que haja a cobrança antecipada justificada na praticidade da fiscalização. Então isso a cobrança antecipada de tributos, a antecipação do fato gerador, é admitida como constitucional pelo STF, apesar de vozes na doutrina, e eu me alio a essas vozes que sempre entenderam que era inconstitucional. Nós temos que trabalhar com o entendimento do STF hoje. É constitucional desde que atendido estes requisitos aí. Fase preliminar adequada, proporcional e necessária, garantia de imediata e preferencial restituição ao contribuinte, caso não ocorra o fato gerador presumido, e fundamentada na praticidade na fiscalização. Busca de otimização dos meios fiscalizatórios e de arrecadação para o fisco, certo? Isso aí é a cobrança antecipada de tributo. Restituição do ICMS e ST pago a maior. Quando a gente está falando de restituição de ICMS e ST pago a maior, a gente está falando do ICMS pago por substituição tributária para frente, ou seja, aquele ICMS com substituição com antecipação da cobrança. Ele é pago a maior quando? Quando a base que foi, quando se faz a cobrança antecipada, se presume a base de cálculo da venda futura, certo? Então, vai ser recolhido o ICMS e ST a maior em quais situações? No momento em que você presumiu a venda em um valor e esse valor não foi concretizado na venda do fato legitimador, digamos assim, da venda concretizada, a venda que se antecipou, a cobrança, quando ocorreu a venda, aconteceu em valor menor do que o presumido. Ou seja, a base de cálculo do ICMS e ST foi estimada a venda a valor de R$200. Lá na frente a venda ocorreu, mas o valor ocorreu ao valor de 100. Ora, eu paguei sobre 200, mas recebi só 100. Então essa diferença aí, esses R$100 que eu não recebi, o ICMS e ST que incidiu sobre ela, me daria direito a receber de volta a restituição, certo? Me dá direito a receber de volta a restituição. Esse é o entendimento que, ao meu ver, sempre foi muito claro quando o STF fala de que o fato presumido precisa ser concretizado e, se não concretizado, ele deve ser garantido ao contribuinte a imediata e preferencial restituição do imposto, do tributo pago antecipadamente. Essa é a lógica do sistema para mim. No entanto, houve, durante anos, cerca de 15 anos, um entendimento do STF diferente. Se fez uma diferenciação, ao meu ver, completamente descabida entre não ocorrência do fato gerador presumido e ocorrência do fato gerador presumido em valor menor do que o presumido. Ora, ao meu ver, não tem cabimento a tal diferença, nunca teve, porque se o fato presumido ocorreu em valor menor do que foi presumido, é como se não tivesse como se verificasse uma não ocorrência parcial. Ó, eu presumi que ia ocorrer em 100, ocorreu em 80, então não ocorreu em 20, mais ou menos assim. Essa discussão, ela veio
no STF e foi, infelizmente, primeiro no RE 213396, lá de 99, o STF disse: é constitucional a cobrança antecipada, desde que atendido os requisitos para a fase preliminar adequada, necessária e proporcional, garantida imediata, preferencial restituição ao contribuinte e feita com base na praticidade tributária. Pronto, esses requisitos aí para se permitir a cobrança antecipada. Lá ele falou da garantia a imediata e preferencial restituição quando não ocorrido o fato gerador. Não se estendeu a situação do fato gerador ocorrer em valor menor. E aí veio a ADI 1851, a nosso ver completamente de forma equivocada, e disse que não, dando aí, nosso ver, uma interpretação literal, algo que se abomina no direito, que olha, o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição garante a imediata preferencial restituição simplesmente e exclusivamente nos casos em que não ocorrer o fato gerador presumido, ou seja, no caso do ICMS, se não tiver venda nenhuma. Se a venda for um valor menor, paciência. A meu ver, esse entendimento do STF, que vigorou de 2002 até 2017, 15 anos, e antes de 2002, né, porque era o entendimento que tinha. Aliás, antes de 2002, tinha um entendimento até do STJ favorável a essa restituição, mas ele foi reformado por conta da posição do STF na DI 1851. Pesou muito na DI 1851 o argumento do fisco, o argumento dos estados, de que a garantia de restituição do ICMS nos casos em que a base de cálculo presumida não se concretizasse inteiramente na realidade, ou seja, a venda real ocorresse por valor menor do que a venda presumida, seria o mesmo que fiscalizar isso seria o mesmo que inviabilizar a sistemática de substituição tributária, de cobrança antecipada, né? Que é aquela ideia, com base na praticidade de fiscalização, de concentrar a fiscalização em poucos contribuintes, em um nicho menor de contribuintes. O fisco disse: se eu tiver que fiscalizar tudo, para que eu vou fazer substituição? Acaba a lógica da substituição, acaba a lógica dessa substituição com antecipação de cobrança. Não é bem assim, certo? Porque, num eventual pedido de restituição, o ônus da prova é exclusivo do contribuinte. Caberia ao contribuinte reunir a prova, provar que eu paguei de forma antecipada sobre 100, mas na hora que eu vendi sobre 50. Eu vendi e recebi só 50. Então, eu acabei pagando ICMS-ST sobre a diferença aí de 100 para 50, eu paguei a mais. Sobre essa diferença, eu cabo de volta. Caberia ao contribuinte agrupar essa prova, arrumar essa prova, apresentar ao fisco num pedido de restituição, num pedido de compensação. O fisco somente teria o trabalho de julgar, não teria que ser fiscalizando todo mundo. Poderiam ser muitos processos? Sim, poderiam, mas também tem muito processo por auto-infração e nem por isso eles pagam de autuado, certo? Então esse argumento do fisco nunca nos pareceu muito válido. E pior ainda quando você tem a adoção de um entendimento, de uma interpretação literal do parágrafo 7º do artigo 150 e o referendo a uma presunção absoluta. O que o STF fez no ADI 1851 foi exatamente dizer que existe uma presunção absoluta, coisa que não é recomendável. Ou seja, quando o fisco presume que a venda vai ser por 100, você só tem direito de receber de volta esse ICMS sobre 100 se não houver venda nenhuma. Se você vender por 5, vendi por 5 reais. Paguei ICMS sobre 100, 18, digamos. Vendi por 5, não deu nem para pagar o ICMS, não dá nem para cobrir o ICMS que eu paguei antecipado. Paciência. É presunção absoluta, eu só te dou direito à restituição se você não tivesse feito venda nenhuma. Era esse entendimento que prevalecia no STF, pela ADI 1851. E assim, é um entendimento contrário aos votos doutrinários praticamente como um todo. Até mesmo o professor Marco Aurélio Greco, que foi o responsável pela doutrina aqui no Brasil da cobrança antecipada de tributo, da antecipação do fato gerador, doutrina essa que foi acatada inteiramente pelo STF no julgamento do RE 213396. Você tem uma ideia, o acórdão ele transcreve umas 3, 4 páginas do livro inteiro do professor Marco Aurélio Greco sobre substituição tributária com antecipação do fato gerador. Um clássico do direito tributário, um clássico dos principais livros de direito tributário brasileiro sobre essa matéria, talvez o principal. Ele transcreve tudo lá, mas o próprio professor Marco Aurélio Greco sempre disse: a pedra de toque da sistemática de cobrança antecipada, a pedra de toque da técnica de arrecadação da cobrança antecipada de tributos é a garantia
ao contribuinte da imediata e preferencial restituição se o fato gerador não ocorrer, ou se ele ocorrer em valor menor. Porque é isso que fecha o sistema, é isso que torna justo. Se você não permite ao contribuinte a restituição no valor do ICMS paga maior, se a venda for menor do que a presumida, você acaba dizendo que o que vale é aquela presunção é absoluta, não admite prova em sentido contrário, e que o interesse do fisco aí vira arrecadatório, deixa de ser de praticidade. O fisco quer cobrar antecipado para receber logo aquele negócio ali e garantir totalmente. Esse entendimento foi reformado, corrigindo aí, ao nosso ver, um erro histórico do STF, no RE 593849, julgado em março de 2017. Esse RE corre com efeito em sede de repercussão geral, ou seja, com efeito erga omnes, efeito para todas as pessoas, com efeito vinculativo até para o poder público. O STF disse, olha, não, a presunção não pode ser absoluta. Graças a Deus. Ele disse, se o contribuinte comprovar que fez a venda presumida em valor menor do que o que se estimou no momento da cobrança antecipada, ele tem direito à restituição do ICMS sobre essa diferença. Foi isso que ele disse. Então, a interpretação do parágrafo 7º do artigo 150 não pode ser literal. Quando o parágrafo 7º do artigo 150 diz quando o fato gerador não ocorrer, fato gerador presumido não ocorrer, engloba-se aí a ocorrência dele em valor menor, porque é como se ele não tivesse ocorrido parcialmente. E o STF disse, olha, a praticidade na fiscalização ela é fundamento justificativo dessa sistemática de cobrança de ICMS-ST, dessa substituição com antecipação. No entanto, ela não pode prevalecer sobre certas garantias individuais do contribuinte, que são cláusulas pétreas. Ela não pode prevalecer sobre, por exemplo, sobre a garantia que o contribuinte tem de ser tributado na exata proporção da riqueza que ele manifesta. Então, se ele vendeu por 100, não pode ser referendada uma presunção que mandou ele recolher antecipadamente sobre 200. Essa diferença aí tem que ser dada a ele o direito de imediata e preferencial restituição. Isso foi o julgamento do RE 593849 do STF em março de 2017. Como se dá a aferição da base de cálculo do ICMS-ST? Ou seja, como é que é feita essa base de cálculo presumida na cobrança antecipada, na cobrança antes do fato gerador? Se não existe ainda a base, como é que se calcula? Quando o fisco pode arbitrar qualquer valor? Não, esse não é o entendimento. Certo? Para definir como se vai fazer essa cobrança, a gente sugere a leitura do dispositivo legal do artigo 8º da Lei Complementar 87/96 e a leitura dele acompanhada da jurisprudência do STJ. Certo? Diz lá o artigo 8º, no seu inciso 2º, que no caso de ICMS substituição, essa base de cálculo vai ser feita como? Vai ser apurada como? Ou seja, você está presumindo uma base de cálculo da venda posterior que ainda vai acontecer, que você está cobrando o ICMS por substituição tributária com antecipação da cobrança, antecipação do fato gerador. Então diz lá o artigo 8º, inciso 2º do artigo da Lei Complementar 87/96, a lei do ICMS. Lei complementar do ICMS. Diz lá que vai ser o somatório do valor da operação própria, ou seja, da operação que já está acontecendo ali, somado ao valor de frete, seguro e encargos transferíveis ao adquirente, isso engloba, soma o valor, mais uma MVA, uma margem de valor agregado, um percentual sobre esse valor aí, que se estima, que se imagina que vai ser o que o próximo contribuinte, o adquirente, irá adotar como sua margem na venda subsequente. É assim feita a regra geral para a definição da base de cálculo estimada, da base de cálculo presumida do ICMS-ST, a qual precisa ser, como a gente já falou, confirmada pelo fato legitimador, ou seja, precisa conferir se na prática, quando essa venda presumida acontecer, se efetivamente foi por esse valor mesmo. Essa regra geral de MVA ela é excepcionada em algumas situações. É possível que exista alguns produtos, algumas mercadorias que tenham o preço final tabelado, fixado pelo poder público. E nesses casos que haja fixação pelo poder público de preço de eventual mercadoria, vai ser esse preço fixado que vai ser utilizado como base de cálculo para ICMS-ST, para cobrança antecipada. Acontece muito isso com medicamentos. Certo? O setor de medicamentos tem preços tabelados. Então, quando se faz a cobrança antecipada do ICMS sobre medicamentos, já imagina que lá aquela venda vai ser pelo preço fixado.
muitas vezes esse preço não é confirmado. Então, cabe aí uma restrição do ICMS-ST, certo? Isso está no parágrafo 2º do artigo 8º. Peço licença para ler para vocês aqui. Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, que para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele estabelecido. Então, não tem MVA se for preço fixado por poder público. Na sequência, o parágrafo 3º também traz uma exceção à aplicação dessa regra de MVA, que é os casos em que o preço final ao consumidor é sugerido pelo próprio produtor do produto ou pelo importador dele, digamos que é um produto importado. Então, a lei pode, nesses casos, não precisar aplicar MVA e usar o preço sugerido pelo produtor ou importador. Está lá no parágrafo 3º. Diz lá o parágrafo 3º. Existindo o preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo esse preço. Então, essas duas exceções aí, parágrafo 2º e 3º, a regra geral do MVA. Mas existem muitas leis, e na prática é muito utilizado, o tal do preço médio ponderado, preço médio de mercado ao consumidor final, certo? Feito com pesquisa, levantado essas informações no mercado, das entidades de classe e tudo mais, o fisco chega a esse preço médio. Eu acho que essa pesquisa, essa pesquisa é prevista em lei e essa pesquisa é bastante válida. Só que o parágrafo 4º do artigo 8º, nós estamos todos aqui, todos esses parágrafos são do artigo 8º da Lei Complementar 87/96. O parágrafo 4º diz que essa pesquisa ela pode ser utilizada para identificação e definição da MVA, ou seja, é um instrumento interessante para se coletar informações e aí se ter uma ideia de qual é a MVA que se adota, certo? Mas sempre levando em consideração, por que é importante a MVA? Porque a MVA ela é sempre um percentual sobre a operação já praticada, concretizada. Se você coloca preço fixo, você está já descartando a realidade, não é um percentual em cima de algo que já aconteceu, é um preço fixo, então já fica mais próximo de ser irreal, pode ser objeto de discussão na justiça. Isso tudo, essa possibilidade do preço médio fundamentar a definição da MVA está no parágrafo 4º do artigo 8º, que eu recomendo a leitura a vocês. Não vou ler aqui porque ele é um pouco extenso, ok? E eu preciso fazer toda essa interpretação conjugada com a jurisprudência do STJ, porque diz lá o STJ na súmula 431 que aí eu vou ler com licença, ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal, ou seja, pauta fiscal é ilegal. O STJ diz que o fisco não pode fixar valor, ele não pode dizer, o valor é esse, eu vou cobrar sobre esse, ele tem que fazer um MVA, ou excepcionalmente ele pode adotar o preço fixado por poder público por algumas mercadorias que são medidas por preço tabelado, ou adotar um preço sugerido pelo fabricante, que é as hipóteses do parágrafo 2º e 3º. As hipóteses do parágrafo 2º e 3º são semelhantes à pauta fiscal, certo? São espécies de pauta fiscal, mas o STJ andou decepcionando, dizendo é ilegal a pauta fiscal, mas ele admite nisso daí. Há uma certa discussão. O que nos parece ser claro no entendimento do STJ é que o que não pode é ser adotado preço médio consumidor final. Aquela pesquisa constante no parágrafo 4º, que é feita para fundamentar a MVA, ela não pode ser feita a pesquisa e pronto, eu cheguei no preço médio de tanto, então esse vai ser o valor da base de cálculo presumida. Porque essa previsão, inclusive, está no parágrafo 6º do artigo 8º, que diz lá, em substituição ao disposto no inciso 2 do caput, que é o que fala da base de cálculo do ICMS-ST com MVA, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final, usualmente praticado no mercado, considerado relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no parágrafo 4º deste artigo. Ou seja, o parágrafo 4º que dizia lá da pesquisa feita com coleta de informações, entidades de classe e tudo mais, que é primordialmente utilizada para fins de definição da MVA, ela pode ser adotada como preço. Só que esse preço aí, a nosso ver, é pauta fiscal. Esse preço
esse preço médio, ponderado, esse preço fixo. Isso é uma falta fiscal, uma espécie de falta fiscal que, ao nosso ver, é considerado ilegal pelo STJ. Então, no caso aí dos contribuintes que estejam sujeitos ao ICMS-ST, além da possibilidade de buscar a restituição se essa base presumida não se concretizar na verdade, em muitos casos é possível discutir a própria base presumida da cobrança antecipada, se ela estiver sendo se ela for muito, como eu posso dizer assim, muito majorada, ou estiver sendo feita de forma a critérios à margem da lei ou à margem da jurisprudência do STJ. Aí, caso a caso, há de se analisar se é válido ou não uma discussão judicial sobre isso, para dizer, olha, essa base de cálculo não está tão correta, porque por mais que seja garantido lá na frente a restituição, há um desembolso financeiro antecipadamente. Isso pode representar importância, pode representar um prejuízo no fluxo de caixa da empresa, pode ter até uma dificuldade para receber depois o ICMS e restituição e acabar perdendo esse dinheiro. Então é interessante para algumas empresas que estão sujeitas ao recolhimento do ICMS-ST verificar se a cobrança feita está de acordo com a lei, está de acordo com a jurisprudência do STJ, certo? Restituição do ICMS-ST após o RE 593.849. Nesse RE, o STF disse que a restituição é devida, cabível, né? É garantida ao contribuinte quando não ocorreu o fato gerador e também quando a venda presumida ocorrer por valor a menor. Então, desde março de 2017, o contribuinte pode buscar esta restituição. Qual foi as consequências dessa decisão? Primeiro, os estados eles se mostraram bastante resistentes no cumprimento da decisão judicial. Continuaram insistindo de que esta possibilidade de restituição inviabiliza a minha praticidade de fiscalização buscada na sistemática de substituição tributária com antecipação de cobrança e eu vou ter que fiscalizar todo mundo. Não é bem assim, certo? Primeiro, como a gente deixa claro, sob o pretexto de praticidade na fiscalização, o que se estava adotando era uma presunção absoluta completamente incondicional. Segundo, que possibilitar a restituição não significa aumento de trabalho na fiscalização do Estado, porque a restituição ela não é função do Estado buscar. Quem tem legitimidade para buscar a restituição é o contribuinte substituído, e o ônus da prova é exclusivamente dele. É o contribuinte substituído por quê? Porque assim diz a Lei Complementar 87/96, no seu artigo 10. Dê licença aqui para ler o dispositivo. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. E aí, esse final, fato gerador presumido que não se realizar, há de ser interpretado com base no entendimento do STF, desde o RE 593.849, março de 2017, de que equipara-se a fato jurídico que não se realizar o fato jurídico que se realizar em valor menor do que o presumido, ok? Então, beleza, cabe ao contribuinte substituído. Se cabe ao contribuinte substituído ir buscar lá a restituição, porque qual é o trabalho que o fisco vai ter de fazer essa fiscalização? Não precisa fiscalizar, ele só precisa julgar o processo administrativo. E não é qualquer processo administrativo, é um processo administrativo em que o contribuinte substituído tem uma incumbência, um ônus exclusivo da prova, ele que vai ter que provar. E vamos lá ver como é que se faz essa prova. Primeiro, é bom esclarecer que a legitimidade é do contribuinte substituído, como determina a Lei Complementar 87, apesar de que quem paga o ICMS-ST é o substituto. A lei atribui a ele a responsabilidade, cabe só a ele pagar. Quem tem um comprovante do pagamento lá do ICMS-ST é o substituto. Então, apesar do comprovante do DAI, o documento de arrecadação estadual de ondação, o comprovante do pagamento dele está na mão do substituto, esse valor é indicado na nota fiscal. E a outra prova disso, a outra prova que precisa ser feita, né, é de que a venda concretizada, e aí só quem tem essa prova é o substituído, essa venda foi por valor menor do que a base de cálculo do ICMS-ST. Então, o ICMS-ST que foi calculado em 200, a venda foi feita em 60, por exemplo. Quem tem a prova da venda, a nota fiscal da venda real, é o substituído, e não o substituto. Então, o substituído com essa nota, comprovando que foi recolhido em valor maior anteriormente, por conta do ICMS destacado na nota fiscal de aquisição, ele consegue fazer essa prova para o fisco. A legitimidade é dele. Então, por que a lei fez isso? A lei atribuiu a legitimidade ao contribuinte substituído, presumindo que sempre o substituto vai
repercutir, né, fazer o repasse do ônus financeiro desse tributo, a repercussão jurídica, não é repercussão econômica, apropriando-se de parcela da riqueza do substituído. Certo? Então ele vai embutir no preço, cobrar mais, e o substituído vai estar sempre arcado com isso. Então cabe a ele buscar de volta. A lei entendeu assim, a sistemática foi feita, a lei complementar entendeu dessa forma, atribuindo ao substituído essa responsabilidade. E esse ônus da prova, como é que ele vai se desincumbir desse ônus da prova? Primeiro ele vai ter que juntar as notas fiscais das vendas reais, ele vai ter que fazer isso, e vincular a notas fiscais de vendas, de aquisições, venda do substituto para ele, anteriores, comprovando que foi ali nessas notas destacado em ICMS-ST com base de cálculo maior do que a venda real realizada. Primeiro, você está fazendo um controle de estoque aí bem detalhado, para provar de que o que ele está vendendo a menor foi objeto de compra com ICMS-ST recolhida maior. Aí nesse controle de estoque se recomenda talvez aí a utilização do método PEPS, primeiro entrar, primeiro a sair, conforme lá o pronunciamento do Comitê Pronunciamento Contábeis, o CPC 16, certo? Fazer esse primeiro, a primeira que entra, para cada entrada, a entrada mais velha é a saída mais velha, certo? Então, e a entrada mais recente é os marcadores que ainda estão lá, certo? Para fazer um controle de estoque para possibilitar para o fisco o julgamento desse pedido de restituição, de forma clara. Outra coisa que se recomenda é que, como não tem o comprovante do pagamento desse ICMS-ST está lá com o substituto, se tiver como buscar com ele, ótimo, mas não sei se vai ter. Então esse ICMS-ST ele precisa estar sempre destacado. Ele vai estar destacado na primeira nota, né? Na nota do substituto para o substituído, vai ter que ter. E o substituído, quando fizer essa venda subsequente, é bom ele colocar no campo informações complementares, individualizado por unidade de mercadoria, o ICMS-ST que foi recolhido na etapa anterior, para que assim fique mais claro, que se faça um certo controle de forma mais clara, mais objetiva e se documente de alguma forma, certo? São medidas que a gente sugere que possam ser tomadas para facilitar esse ônus da prova, ok? Então, dessa forma, é possível se pleitear essa restituição, administrativamente ou judicialmente. Administrativamente depende de regulamentação de cada estado, tem que olhar as exigências de cada estado faz. Como eu falei, os estados se mostraram bastante resistentes, demoraram bastante para fazer essa regulamentação, mediante lei estadual, ou portaria, decreto, regulamento, alguma coisa assim, demoraram bastante. Enquanto demoravam, o que o contribuinte podia fazer? Ir à justiça. Depois que saíram essas normas, a gente viu que, apesar de possibilitar a restituição, elas começaram a colocar algumas restrições e algumas condições bastante pesadas para o contribuinte, entre as quais a gente destaca duas. Primeiro, o atendimento ao artigo 166 do CTN, que a gente acha que não é cabível, e segundo, até a possibilidade de cobrança da diferença pelo Estado, ou seja, se tiver venda real maior do que o básico cálculo presumido, o Estado vai querer cobrar. Essas condições, esses requisitos aí, que foram sendo verificados nas práticas de regulamentação de cada estado, nós entendemos que não são cabíveis. E nós vamos explicar por quê. Restituição do ICMS-ST e a aplicação do artigo 66 do CTN. Como se dá a conciliação entre a possibilidade de restituição do ICMS-ST, já reconhecida pelo STF, não só nos casos de não ocorrência, mas também nos casos de ocorrência do fato gerador presumido com base de cálculo menor do que a presumida, e o artigo 166 do CTN. O artigo 166 do CTN é um dispositivo do Código Tributário Nacional que determina que, para todos aqueles tributos indiretos que suportem, que permitam a repercussão do ônus financeiro para o adquirente, né, para a etapa posterior da cadeia de incidência, dos impostos não cumulativos, como é o caso do ICMS, nesses casos, o contribuinte que buscar, nesses impostos, né, nesses tributos, o contribuinte que buscar a restituição terá que provar não ter feito este repasse do ônus financeiro para o adquirente, ou então que tenha a autorização do adquirente expressa para poder pleitear a restituição em nome próprio. E diz isso o artigo 166 do CTN. Sim, mas como é que eu consigo conciliar isso com a restituição do ICMS-ST? Porque não ocorreu o fato gerador presumido ou porque ocorreu com base de cálculo menor do que é presumido? Veja só, os fiscos têm criado bastante dificuldade para os contribuintes substituídos que buscam a restituição do ICMS-ST na exigência de atendimento desses requisitos do artigo 166. A gente pode passar aqui
um dia inteiro discutindo se esse artigo 66 é constitucional ou não e tudo mais, mas não vamos fazer isso. Nossa discussão aqui não é essa. As discussões sobre a correção ou não do artigo 66 a gente deixa para outro dia. Mas o que a gente quer falar aqui é, vamos interpretar o artigo 66 da forma correta. Vamos aplicar o artigo 66 aonde de fato ele possa ser aplicado. Okay? Se você, comerciante, contribuinte do ICMS, faz uma venda e acredita que nesta venda incidiria o ICMS, normalmente você vai repercutir, você vai embutir dentro do preço o ICMS da venda. Digamos que essa venda era R$100, você achava que tinha que pagar o ICMS 18% de alíquota, R$18. Então dessa venda de 100, 18 era ICMS, você realizou a venda e embutiu os 18 dentro do preço da mercadoria, o adquirente acabou suportando o ônus financeiro do tributo, ok? Essa, em síntese, regra geral, é assim que funciona o ICMS. Só que aí você, esse contribuinte aí que vendeu por R$100, depois descobriu que essa venda era isenta, não deveria ter feito incidir o ICMS. Então ele vai buscar de volta, quer pleitear de volta a restituição. Eu estou falando aí de ICMS próprio, né? Ele vai buscar de volta essa restituição. Para quando ele for fazer esse pedido de restituição, ele vai ter que provar para o fisco que ele não repercutiu, que esses 18 não estava dentro do preço, esses 18% do ICMS que incidiu aí, e aí vai ter que abrir a composição de preço dele, atendendo o 66, né? De acordo com o 66, com todas as críticas que ele merece, mas no caso aí ele é vigente, e terá que abrir com a composição de preço para mostrar que não repercutiu, ou buscar uma que eu posso dizer, uma autorização expressa do adquirente, seja ele consumidor final ou comerciante. E assim ele consegue fundamentar e justificar a restituição do ICMS próprio aí que ele pagou sobre uma venda que é isenta, por exemplo, certo? E por que isso? Porque se presume que se ele fez a venda e lá tinha destacado o ICMS, ele deve ter repercutido. É assim que se entende por conta da sistemática do ICMS, por ser um imposto não cumulativo, por não ser um imposto que deve onerar a última etapa da cadeia, o consumidor final. Ele vai sendo repercutido sempre, etapa por etapa, até onerar definitivamente o consumidor final, ele que paga o imposto sobre o consumo. Okay? Essa é a regra do ICMS em geral. Vai pedir restituição, tem que aplicar ali o 166. Só que vamos lá, no caso do ICMS-ST, que você vai buscar a restituição dele porque não ocorreu essa venda presumida, que foi objeto de cobrança antecipada de tributo, ou então que ela ocorreu parcialmente, ocorreu ao menor, não há que se falar de repasse do ônus financeiro. Por quê? Porque o momento de repasse do ônus financeiro é justamente a venda. Eu acabei de dar o exemplo, o embute do ICMS, o ICMS é embutido justamente no preço da venda. Se essa venda nem existir, como ele vai poder repercutir? Okay? Trazemos agora o exemplo para um caso de ICMS-ST. Digamos que o contribuinte substituto vendeu a mercadoria por R$100. A operação própria foi R$100, a base de cálculo. Ele pagou ali o ICMS próprio de R$18. E aí tinha nessa operação, com a aplicação da NVA, de acordo lá com o artigo 8º artigo 8º da Lei Complementar 87, se aplicou a NVA e se chegou a uma base de cálculo presumida de R$200. Então, sobre esses R$200, 18% dá 36 de ICMS-ST, abatido o ICMS próprio, R$18 também de ICMS-ST. Então, o substituto pagou R$18 de ICMS próprio, da venda dele próprio, e R$18 que ele pagou da venda antecipada, substituição tributária para frente, substituição tributária progressiva, é a venda futura que será realizada pelo contribuinte substituído. E ele embute isso no preço para o substituído, aí a repercussão jurídica do tributo, né, para que o substituto não pague tributo pelo outro por benevolência, por caridade, ele tem que pagar com alguma forma de se repercutir, de fazer o repasse disso. Então, ele faz essa repercussão jurídica, ele não é a repercussão econômica que vai para o consumidor final, é diferente. Ele faz essa repercussão jurídica, o substituído paga embutido no preço para o substituto. E aí o substituído lá na frente, digamos, não vendeu a mercadoria. Essa mercadoria pereceu, essa mercadoria pegou fogo, essa mercadoria se deteriorou, foi roubada a qualquer motivo, em que se comprove que a mercadoria adquirida para a posterior revenda e cujo ICMS-ST foi pago antecipadamente, não pode mais ser objeto de venda porque não existe mais. Então, fato gerador presumido não ocorreu. Tem o direito, contribuinte substituído, a pleitear a restituição. Como ele vai pleitear essa restituição? Provar lá que não tem mais como vender, que a mercadoria não existe mais e que pagou sobre base de cálculo de R$200, o ICMS-ST de 18 pagou embutido no preço, o substituto pagou, ele repercutiu para ele e ele vai lá buscar pleitear essa restituição.
o fisco vai dizer para ele, prove que não repercutiu economicamente, que não repassou esse ônus financeiro para o adquirente. Mas como eu poderia ter repercutido se eu nem fiz venda? O momento de repercutir é na venda. Se a venda não existiu, eu não tenho como ter repercutido. Então, não tem como aplicar o 166. Aliás, o 166 é aplicado a todos os casos de restituição de ICMS, mas no caso de não ocorrência da venda, é lógico que não tem como ter feito a repercussão econômica, não tem como ter feito o repasse desse ônus financeiro. E o raciocínio é o mesmo quando acontece a venda com base de cálculo menor do que a presumida, porque é como se parcialmente a venda não tivesse existido, ok? Então, se, no mesmo exemplo que eu dei anteriormente, a base de cálculo do ICMS-ST, que foi 200, e na verdade o contribuinte substituído vendeu a mercadoria, mas vendeu a 150, sobre essa diferença de 50, nós não temos aí o repasse do ônus do ICMS-ST, porque o que ele repassou foi até o limite de 150. Sobre 50 ele assumiu o prejuízo, porque ó, eu tive que pagar ICMS sobre 200 e depois eu vendi por 150. Sobre essa diferença aí, eu paguei para o fisco e não recebi dinheiro nenhum, não tenho nenhuma capacidade contributiva sobre esse valor. Esse valor tem que me ser restituído. Não há que se cogitar que eu repercutir esse valor que eu paguei a mais para o adquirente, seja ele consumidor final ou comerciante. Esta diferença não estava dentro da venda. Se estivesse, não tinha necessidade de restituição. Se a venda tivesse sido por 200, não tinha necessidade de restituição. Então nós vemos muitas vezes uma aplicação deturpada desse artigo 166 do CTN, exigindo que o contribuinte faça provas além da simples inocorrência da venda ou ocorrência dessa venda a um valor menor. O fato de ter vendido a valor menor já demonstra que não houve o repasse do ônus financeiro do tributo. Okay? Então nós entendemos que muitas exigências do fisco para a restituição de CMS, ST e aplicação desse artigo 166 poderão ser discutidas provavelmente na justiça, porque estamos vendo um movimento do fisco de tentar dificultar essas restituições, trazendo, ao nosso ver, algumas exigências que não são cabíveis. Okay? E o Estado pode cobrar a diferença do ICMS-ST caso a venda, quando concretizada, ocorra a valor superior à base de cálculo presumida? Isso é uma dúvida e um questionamento muitas vezes feito e bastante em voga no atual momento em que cada Estado está fazendo a sua regulamentação e muitos deles estão colocando esta previsão lá de que vão cobrar a diferença caso verifique que, olha, a venda que teve ICMS pago de forma antecipada com a substituição tributária, quando concretizada, foi feita por valor maior do que tinha sido estimado. Isso é possível? Vamos lá. A sistemática de cobrança, a técnica de arrecadação da cobrança antecipada, substituição tributária com cobrança antecipada, ela é feita justamente para se obter o que? Praticidade fiscal. Essa é a justificativa dela, reconhecida pelo STF como requisito para a sua instituição. Você não pode sair instituindo cobrança antecipada do tributo simplesmente para garantir a arrecadação antes da hora. Não, é feita com justificativa de praticidade na fiscalização, ou seja, concentra-se em nichos de contribuintes com universo reduzido para facilitar o fisco a tributação. Feito isso, qual seria a justificativa do fisco querer abranger essa fiscalização a todas as etapas da cadeia de incidência? Ora, se ele fez a sistemática de substituição tributária com antecipação da cobrança, antecipação do fato gerador, substituição tributária para frente, concentrando toda a fiscalização e cobrança em uma etapa inicial ali da cadeia de incidência, porque assim fica mais fácil para ele, depois ele vai querer conferir todas as etapas posteriores para saber se o que eu presumi, vamos ver se está certo ou não. Se ele for fazer isso, então não tinha razão nenhuma de ter substituição tributária, de ter cobrança antecipada. Ele só fez isso para receber dinheiro antes da hora. Não era essa a justificativa, não foi essa o fundamento da substituição tributária para frente, que foi reconhecido pelo STF. Então, se o fisco acha que pode sair fiscalizando todas as etapas, ele não precisava incluir aquela mercadoria ou incluir aquele contribuinte na situação de substituto tributário ou na situação de cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador, certo? Então, o que a gente entende é o seguinte: existem dois modelos obrigacionais. O modelo em que você só
exige a obrigação tributária quando ocorrido o fato gerador, e o outro modelo, por mais discussão e críticas que ele mereça, a gente faz bastante, mas foi adotado pela STF, que é: admite-se sim a cobrança do tributo antes do fato gerador, numa fase preliminar, mas isso é para fins de praticidade na tributação, desculpa, praticidade na fiscalização, praticidade tributária, para que o fisco tenha um universo menor de contribuintes para fiscalizar. Se o fisco quer, com base nessa decisão do STF, do RE 593849, que permitiu a restituição do ICMS-ST, que foi pago antecipadamente a maior quando a venda ocorrer por um preço menor do que a base de cálculo presumida, se ele quer, com base nessa decisão, cobrar diferença, basta ele acabar com a substituição e basta ele acabar com a cobrança antecipada. Cobra o tributo em cada fato gerador e aí você vai cobrar exatamente com base no valor real. Não é possível o fisco ter as duas vantagens: cobrar antecipado, escolher esse modelo de cobrança antecipada para ter mais facilidade na fiscalização e depois jogar por água abaixo a praticidade e fiscalizar todo mundo para cobrar eventual diferença. Aí, se for isso, se ele tinha a possibilidade de fiscalizar todo mundo, fica claro e evidente que a substituição foi criada simplesmente com o intuito arrecadatório, o que não é permitido com base na decisão do STF, ok? Então, o que a gente entende é o seguinte: se o fisco quer cobrar com base no valor real de cada venda, é só excluir a mercadoria do sistemática de substituição tributária para frente e aí cobrar a medida da ocorrência de cada fato gerador. Okay? Esse é o nosso entendimento. Entende-se que talvez isso seja objeto de muita discussão judicial, porque as legislações estaduais estão aí exigindo essa cobrança da diferença, e fica aí a critério do contribuinte analisar se vale a pena ou não discutir isso na justiça. Acrescentando apenas que, ainda que se admita essa cobrança da diferença, essa cobrança ela tem que ser instituída com base em respeitando todas as limitações constitucionais ao poder de tributar, ou seja, ela tem que estar prevista em lei. Essa lei que institui essa cobrança só vai poder valer a partir do ano seguinte, princípio da anterioridade anual e 90 dias pelo menos a anterioridade nonagesimal, não vai poder ser aplicada a fatos geradores ocorridos anteriormente, ou seja, irretroatividade. Por conta do quê? Porque isso é uma instituição de uma cobrança nova. A cobrança anterior, a previsão anterior legal era que encerrava a fase de tributação na cobrança antecipada. Não tinha possibilidade de se revisar isso depois. Então, não cabe, com base na lei anterior, fazer essa cobrança. Tem que ser uma nova lei para valer daqui para frente, de acordo com todas as limitações constitucionais ao poder de tributar previstas lá no artigo 150 da Constituição. Fica então o nosso recado para que os contribuintes que se sintam prejudicados analisem se vale a pena uma discussão judicial sobre o assunto, porque essa cobrança da diferença pode representar muitas vezes um desestímulo a buscar a restituição e outras vezes até um prejuízo mesmo, uma insegurança jurídica muito grande para os contribuintes, ok? Lei Baiana 14.183 de 2019. Esta lei, editada pelo Estado da Bahia em dezembro de 2019, cerca de 6 meses atrás, veio, enfim, após mais de 2 anos da decisão do STF em março de 2017, que possibilitou a restituição do ICMS-ST nos casos de venda concretizada em valor menor do que a base de cálculo presumida, trazendo para o contribuinte a possibilidade de pleitear isso administrativamente. Porque depois da decisão de março de 2017, como não existia nenhuma lei aqui no Estado da Bahia, nenhuma norma estadual que permitia essa restituição, os pedidos administrativos não tinham não eram deferidos, porque existia um impedimento legal, um impeditivo legal, não existia lei regulando. Então, quem quisesse pleitear a restituição tinha que ir para a justiça mesmo, assim como já tinha que ir antes da decisão do STF. Então a decisão acabou não sendo demorou mais de 2 anos para ser implementada pelo Estado da Bahia. Enfim, apesar da demora, veio esta lei em dezembro de 2019 e agora já é possível pleitear administrativamente tal restituição no âmbito do Estado da Bahia. O grande lance aí é que, apesar de esta lei inserir o artigo 9º na Lei 7.014 de 96 do ICMS. O caput desse artigo 9º
deixa claro lá a possibilidade de restituição do ICMS-ST quando a venda real ocorrer por valor menor do que foi a venda presumida, a base de cálculo presumida no momento da cobrança antecipada. Ok, perfeito. Só que aí vem os parágrafos e trazem outras considerações e alguns requisitos que aí já não concordamos tanto, já achamos que aí tem um certo abuso por parte do fisco estadual baiano. O primeiro parágrafo do artigo 9º é o parágrafo 1º, que diz que o pedido de restituição importa na renúncia à fase de encerramento de tributação. Ou seja, aquele contribuinte que for lá pedir a restituição do ICMS-ST está abrindo mão da fase de encerramento de tributação e se sujeita, portanto, à cobrança de eventual diferença. Veja só, se o fisco acha isso, então ele pare também então, de cobrar o ICMS substituto desse contribuinte. Porque se ele abre mão do encerramento da fase de tributação, ele também não tem que pagar o tributo antecipado. Ele vai ser fiscalizado em cada etapa da operação. Como já se disse, a substituição tributária para frente ela é fundamentada na praticidade da fiscalização. Não é técnica de arrecadação que busca aumentar a arrecadação e antecipar o que o fisco tem para receber, pura e simplesmente. A cobrança se recebe antes da hora, se facilita a arrecadação, mas com base na praticidade, ou seja, concentrando a fiscalização e a arrecadação em nichos cujo universo de contribuintes é menor. Assim, há uma praticidade. Se o fisco vai estender a fiscalização dele a todas as etapas da cadeia de incidência do ICMS, não existia nenhuma necessidade de instituir uma substituição tributária com cobrança antecipada. Então, quando o parágrafo 1º fala isso, a gente traz aqui já uma certa discussão. Veja só, o contribuinte vai lá pedir restituição, então ele está sujeito a ser fiscalizado todas as vendas que ele fez, quando ele cobrou antecipado, se na frente lá ele vendeu a mais, então ele vai ter que pagar a diferença. Isso vai ser só as que ele já fez, ou vai ser daqui para frente todas? Certo? Porque se for daqui para frente todas, ele também não tem que pagar antecipado mais nada, porque você vai ser fiscalizado por causa da venda que ele fizer, então o correto é ele pagar a medida da prática de cada fato gerador. Assim penso eu, não acredito que seja essa a interpretação que o Estado da Bahia vai dar, que o Cefaz do Estado da Bahia irá dar. É uma discussão ainda a se ter. O retroativo, ele quer dizer o seguinte, você está pedindo restituição, então se eu lá for apurar e ver que não tem restituição, que na verdade você vendeu foi a mais, eu vou cobrar a diferença. Aí é uma questão de efeito prático. O contribuinte, antes de pedir, ele vai fazer essa análise, né? Então, se ele achar que vendeu a mais, ele não vai pedir, certo? Aí ele pode ter eventualmente vendido algumas a mais, outras a menos, e aí o fisco vai querer analisar todas para fazer a análise da restituição. Pode ser assim. Só que quando o fisco abre a análise do pedido de restituição para fiscalizar todas as etapas da cadeia, aquilo que eu falei, mostra que não tinha necessidade de substituição tributária. Então, seria caso de se pensar em acabar com a substituição tributária, acabar com a cobrança antecipada. Vamos fiscalizar todas as etapas da cadeia de incidência do ICMS e cobrar o ICMS na medida da prática de cada fato gerador. Talvez uma saída, talvez a solução mais justa a ser dada. Okay? No parágrafo 2º, exige lá o atendimento do artigo 166. Já falamos com vocês sobre esse assunto, entendemos que o simples prova de que o fato gerador presumido não ocorreu ou ocorreu com um valor menor do que o presumido, é prova cabal de que não houve repasse do ônus financeiro desse ICMS-ST. Porque o repasse se dá no momento da venda. Se essa venda não aconteceu ou se ela aconteceu pela metade, a parte que não aconteceu não tem como ser objeto de repasse de ônus financeiro. Então, se foi zero também o repasse. Se ela foi metade do que ela tinha sido presumida, o repasse só foi da metade. A outra metade não teve repasse do ônus financeiro e cabe ao contribuinte substituído pedir de restituição. No parágrafo 4º, a lei estadual baiana determina que, caso seja deferida a restituição de ICMS-ST, o valor total será pago em parcelas mensais e sucessivas em número igual ao número de meses objeto do pedido de restituição. Veja só, se eu pegar então, fizer um pedido de restituição dos últimos 5 anos,
e que nos últimos 5 anos, em todos os meses dos últimos 5 anos, eu paguei ICMS-ST a mais, porque vendia por valor menor do que o que estava sendo presumido. Então, tenho 60 meses objeto de restituição. E aí, digamos que isso tudo deu um total de 600 mil reais. Esses 600 mil reais vai ser recebido em 60 parcelas mensais consecutivas. Ou seja, eu não vou ter os 600 mil reais de imediato, eu vou ter parcelas de 600 mil reais dividido por 60, 10 mil reais em cada mês, durante 60 meses, durante 5 anos. Então o fisco diz que se você demorou 5 anos para ir pagando, eu vou demorar 5 anos para te restituir. Aí nós entendemos que há uma flagrante inconstitucionalidade nessa legislação estadual baiana. Isso porque o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição determina que, não ocorrido o fato gerador presumido, ou ocorrido o fato gerador presumido em montante menor do que o presumido, como já decidiu o STF, é garantida a imediata e preferencial restituição do ICMS pago, do imposto pago antecipadamente. Então, que imediata e preferencial restituição é essa que demora 5 anos para eu receber? Não tem nenhum cabimento esta previsão legal instituída pelo Estado da Bahia. E aí sim, os contribuintes que buscarem a restituição e que tiverem essa restituição protraída no tempo, em longos meses, poderão sim ir à Justiça procurar uma decisão judicial, reconhecimento de que tem que receber isso de forma imediata. Esse recebimento tem que ser ou em restituição ou crédito na conta corrente por compensação, ok? O que a gente vê, na verdade, existe um outro parágrafo interessante que a gente chama a atenção, que é o parágrafo 3º, que fala da prova. A prova, como a gente já havia falado, é um ônus exclusivo do contribuinte substituído que vai pedir a restituição e ele precisa fazer uma vinculação efetiva da nota fiscal de venda que aconteceu em preço menor da compra e a nota fiscal dessa compra. A gente já sugeriu aqui talvez o método PEPS, primeira entrada, primeira saída, para fazer esse controle de estoques e essa vinculação, ou se vocês sugerirem algum outro método, a gente fica até à disposição para bater um papo depois sobre isso, mas é preciso ser feita uma vinculação efetiva entre a nota fiscal de compra, que teve o ICMS-ST lá recolhido antecipadamente, e a nota fiscal de venda, que não tem mais ICMS a ser recolhido, mas que mostra que foi concretizada a venda presumida anteriormente um preço menor do que havia sido estimado inicialmente. Okay? Essa prova é preciso ser feita. Essa daí não tem para onde correr, ainda que você vá para a justiça, se você não fizer essa prova, você não vai conseguir. Okay? O que a gente vê, na verdade, é que a lei 14.183, ela veio trazer, enfim, depois de muito tempo, essa regulamentação no âmbito do Estado da Bahia. Mas as exigências que ela traz, talvez, acabem por não ser suficientes e não deixem, não reste alternativa ao contribuinte a não ser ir para a justiça mesmo para buscar o seu direito, porque as situações de exigência de abrir mão da fase de encerramento de tributação, de receber isso de forma parcelada, de atender o artigo 66 do CNTN, isso tudo pode ser, na verdade, algumas medidas de inibição e de restrição ao direito do contribuinte. E aí, para se resguardar sobre isso, para garantir seu direito, só buscando a justiça e o Poder Judiciário para um reconhecimento disso na justiça, de que ele tem direito à restituição imediata e preferencial. Ok? Gente, eu agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Vou deixar aí os meus contatos profissionais, meu perfil na Instagram, LinkedIn, e-mail do escritório, telefone. Fico à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Espero ter sido claro no que falei. Se não fui, já peço desculpas antecipadamente e fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e disposição também para parcerias, parcerias profissionais, né? Quem precisar de um auxílio, de um assessoramento, estamos à disposição, ok? Um grande abraço, muito obrigado.